Assim diz a palavra de Deus, Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir-me em paz, o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, somos carentes agora, Pai, da iluminação do Teu Espírito, da ajuda do Senhor, para que possamos, ó Deus, apreender mais esta porção da Tua Palavra, seu significado, suas aplicações para a nossa vida. Que o Senhor nos ajude nessa tarefa, Senhor. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Vimos no início do capítulo 2 a respeito do nascimento de Jesus, o anúncio aos pastores de Belém para que pudessem ir conhecer pessoalmente Jesus, enquanto ele ainda estava envolto em faixas, deitado numa manjedoura. E a partir do versículo 21 nós estamos verificando que os pais de Jesus o levaram em todos os passos necessários ao cumprimento da lei do Senhor. Eles foram obedientes, nós vimos isso na semana passada. Eles foram obedientes à lei do Senhor, fazendo com que Jesus fosse circuncidado. Eles foram obedientes também em relação ao tempo de purificação de Maria, em relação à oferta, ao sacrifício que eles deveriam oferecer nesse processo também de purificação. E vimos que eles estão indo ao templo para apresentar Jesus, como foi visto na semana passada, no versículo 22, eles levaram ele até Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado. Então eles estão sendo obedientes, rigorosamente obedientes em todo esse processo, no início da vida de Jesus. E agora nós vemos que Lucas, o evangelista, ele quem está escrevendo essa história a partir de pesquisa, a partir de entrevistas que ele fez, ele retrata agora, ele narra o encontro de um homem chamado Simeão com o menino Jesus. Lucas fala sobre o caráter desse homem, fala sobre o sentimento desse homem, que caracteriza ou que marca tanto o caráter como o sentimento dos verdadeiros crentes naquele período anterior à crucificação, ao sacrifício de Jesus. Digamos que é o caráter e o sentimento do crente do Antigo Testamento, este que aguarda o cumprimento das promessas de Deus. Temos muito a aprender com Simeão ainda hoje, mesmo ele tendo sido um homem, entre aspas, do Antigo Testamento. Temos muito a aprender com ele hoje,
porque Lucas registrou alguns aspectos da sua vida, desse encontro com Jesus. Lucas também registrou aqui o louvor que ele fez a Deus no momento em que abraçou Jesus. E vemos, por fim, também a profecia que ele anunciou. Ele foi ali um profeta, dirigindo-se, portanto, a José e também a Maria. Nós não sabemos muitas informações sobre Simeão, sobre sua idade, sua família, seu ministério, sua função, enfim, seu trabalho. Não sabemos nada disso, mas nós começamos no versículo 25 a ver pelo menos 4 características desse homem, né? O versículo 25 diz que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Lucas, desde o início, estamos ainda no capítulo 2, mas ele já tem descrito algumas pessoas como tendo esse caráter de justo. Foi assim com Zacarias e a sua esposa, os pais de João Batista, né? José e Maria, também em Mateus se refere a eles. E agora está falando sobre Simeão, um homem justo, ou seja, alguém que amava fazer o que é certo. Alguém que tinha prazer em ser obediente à lei de Deus. Alguém que se distanciava de tudo que é errado, de tudo que não é exigido da parte de Deus. Ele se distanciava disso. Ele era justo no sentido de que ele era alguém obediente, que amava fazer o que é certo. Alguém reto no seu comportamento, reto no seu caráter. Nesse mesmo versículo, na sequência, diz que ele, além de justo, ele era um homem piedoso. Piedoso. O que significa isto? Significa que ele tinha intimidade com Deus. Que ele era alguém religioso, que cuidava de cumprir não só os seus deveres, mas de ter uma relação pessoal com Deus. Isso é ser piedoso. É viver no dia a dia a partir desse relacionamento que é principal, relacionamento com Deus. Ele era alguém piedoso, alguém que cultivava a sua comunhão com Deus, seu amor a Deus. Ainda nesse verso diz que, além de justo e piedoso, ele era alguém que esperava a consolação de Israel. Ou seja, ele vivia na expectativa, esperança, era algo que estava sempre presente na sua vida. Certamente, ele entendeu as profecias do Antigo Testamento, que apontavam para a vinda do Messias, para a vinda do Cristo, para o servo sofredor, que sofreria e morreria em lugar do seu povo, simbolizado pelos muitos sacrifícios que Deus exigia do povo. Ele vivia nessa expectativa. E aqui nós temos, não só quando Lucas diz que ele era justo e piedoso, isso tem muito a dizer para nós, mas também o fato dele esperar a consolação de Israel. Porque nós temos também que viver uma expectativa. Embora Jesus já tenha vindo pela primeira vez, já tenha realizado a sua obra redentora em nosso favor, ainda há algo que nós estamos esperando. Nós estamos esperando Jesus voltar e implantar o seu reino de forma definitiva e visível. Quando não mais haverá um sistema injusto, um sistema corrupto de governo das nações. Então, isso também tem a nos ensinar. Ainda temos muito a aguardar, a esperar. Quantos do povo de Deus ainda precisam dessa consolação da parte de Deus por viverem
viverem sob perseguição, viverem sob a influência desse sistema injusto e corrupto neste mundo. Mas há algo ainda também especial que é dito sobre Simeão. É dito no final do versículo 25, que o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo estava sobre ele. E aqui a gente percebe que, embora o Espírito Santo tenha sido derramado sobre a sua igreja, naquilo que Lucas vai narrar em Atos capítulo 2, que é um livro depois deste, não na sequência da Bíblia, mas em termos literários, né? Lá no Pentecostes é derramado o Espírito Santo sobre a igreja, mas veja que aqui, mesmo antes daquele evento, nós temos um homem sobre quem estava o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo faz na vida de Simeão? O versículo 26 nos conta que o Espírito Santo lhe revelou que ele não passaria pela morte antes de ver a Cristo, antes de conhecer o Cristo do Senhor. Porque esse é o ministério fundamental do Espírito Santo, conduzir homens e mulheres a Cristo. E mais do que isso, o Espírito Santo foi quem orquestrou aquele encontro. O versículo 27 diz que o Espírito Santo o moveu para ir ao templo. E certamente ele ainda não tinha clareza sobre o que iria encontrar, mas quando ele viu ali os pais de Jesus trazendo esse menino ao templo para fazer com ele o que a lei exigia, ele entendeu, este é o Cristo. O Espírito Santo orquestrou esse encontro, esclareceu para ele quem era aquele menino, e ele então, como um crente, ele abraça o seu Salvador. Versículo 28 diz que Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Então temos muito a aprender com esse homem. Com seu caráter, com seu comportamento, sobretudo com a sua fé e essa manifestação de disposição de abraçar ao seu Salvador. Nós vemos então em segundo lugar agora o louvor que Simeão emitiu. Como que ele louvou a Deus? Versículo 28, ele tomou Jesus nos braços e louvou a Deus dizendo, o que ele disse? Versículos 29 até o 32. Ele disse, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. É como se Simeão estivesse dizendo o seguinte, Senhor, o melhor que poderia acontecer na minha vida aconteceu agora. Eu conheci o meu Senhor, o meu Salvador. O Senhor já pode me despedir em paz. A gente não sabe quando Simeão morreu. Não temos nenhuma informação. Ele poderia ter morrido no mesmo dia após esse encontro, no dia seguinte ou qualquer outra época, não importa. O fato é que aconteceu na vida dele, ali, naquele momento, o que havia de mais importante. Ele conheceu a pessoa mais importante. E ele entendeu que a sua vida ganhou, já tinha esse significado, esse propósito de conhecer Jesus Cristo, e uma vez conhecido, ele completou aquilo que mais importante ele precisaria. Por isso ele fala, Senhor, pode até me despedir já, porque o melhor já aconteceu. Eu conheci agora o meu Salvador. Os meus olhos viram a tua salvação. Mas o seu louvor não termina no versículo 30. Vai também na sequência dizendo,
salvação a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Ou seja, além dele entender que a sua vida já tinha encontrado o seu sentido e o seu significado, já o propósito da sua vida havia se cumprido naquele momento em que ele conheceu Jesus, além disso, ele louva a Deus dizendo, ou expressando o seu entendimento de que Jesus veio para a salvação não só dele, mas também de todos os povos. Aquele menino seria a luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E ele louva a Deus dessa maneira. E eu quis ler com os irmãos no início do nosso culto, em Romanos capítulo 15, porque naquele texto o apóstolo Paulo fala sobre essa esperança e sobre o fato de que Cristo, ele veio para que pessoas de todos os povos e nações se voltassem a Deus para glorificá-lo, para louvá-lo. E aí Paulo cita vários e vários textos do Antigo Testamento, profecias relacionadas aos gentios, aos povos de todas as nações, não só ali de Israel. Porque esse exclusivismo étnico, isso não faz parte da revelação bíblica. Deus é Deus de toda a terra. Ele escolheu um povo para pertencer a Ele de forma exclusiva, para ter comunhão com Ele de modo pessoal. Mas Ele é Senhor de toda a terra. Então, Simeão, ele não é egoísta. Aconteceu o que havia de melhor na vida dele, mas ele sabia que aquela experiência de conhecer o Salvador, de conhecer a salvação, seria a experiência de pessoas de todos os lugares, de todos os cantos, aonde esse menino, ou Jesus, se tornaria conhecido. Então esse louvor revela, em primeiro lugar, o contentamento em conhecer Jesus. E, em segundo lugar, o entendimento de que Jesus veio para a salvação de todos os povos. E Lucas segue, então, a narrativa, agora mostrando que Simeão, após se dirigir a Deus em louvor, ele agora se dirige aos pais. Ele se dirige ao pai e à mãe do menino. Versículo 33, estavam ali o pai e o menino, admirados do que dele se dizia, não só por Simeão, mas por outros vários que já vêm desde o seu nascimento, né, expressando ali a dignidade e a honra daquele menino. Isso, por exemplo, os pastores, né, que anteriormente se encontraram com ele, mas mesmo antes, a mãe de João Batista, Isabel, já tinha também, né, falado a respeito daquele que ela estava gerando. Então, eles estão ali admirados. E então o versículo 34 diz que Simeão os abençoou o casal, e disse agora especificamente para Maria: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, para ser alvo de contradição. Agora, entre parênteses, também uma espada traspassará a tua própria alma, fecha parênteses, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então nós vemos aqui uma profecia contendo alguns anúncios. Alguns anúncios fazem parte dessa profecia. Primeiro, ele fala aqui sobre o levantamento. Estou invertendo a ordem, mas só para didaticamente aqui. Ele fala sobre o levantamento de muitos em Israel. Isso aqui é especificamente relacionado à salvação de muitos, né? E isso já vem sendo dito sobre Jesus. Maria, quando recebeu o anúncio do anjo, o anjo falou para ela, ele seria o Salvador, chama ele de Jesus,
porque ele vai ser o salvador do povo de Deus, né? E outros mais, né? Os próprios pastores, agora Simeão, falando no seu louvor, né? Que agora ele conheceu a salvação. Então, um elemento da profecia é este: esse menino veio para salvar. Isso já tem sido dito, não só por Simeão, mas por outros antes dele. Agora, tem uma coisa nova nessa profecia. Simeão diz: eis que este menino será destinado para também a ruína de muitos em Israel. Aqui há uma novidade. Essa é a primeira vez que a vinda de Jesus é descrita como algo que traria, além de salvação, traria também destruição. Destruição. A ruína de muitos. Por ele, ou por causa dele, muitos seriam salvos. Mas também por causa dele, muitos seriam destruídos. E por quê? Versículo 35, pulando o parênteses, Simeão diz: para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. É basicamente o seguinte: ele, Jesus, é o revelador do que está no coração. Ele é como uma pedra, usando a imagem de Paulo, né? Uma pedra que é, ao mesmo tempo, a pedra angular de um edifício, onde se consolidam pedras vivas, estão sendo edificadas para a glória de Deus, uma imagem, uma ilustração da salvação. Mas essa mesma pedra, que é a pedra angular, a pedra principal desse edifício santo, que é a igreja de Cristo, que está sendo edificada para a glória de Deus, ao mesmo tempo ele é a pedra de tropeço. Ele é a pedra de tropeço. Por quê? Porque aqueles que nele não confiam, que não depositam nele a sua fé, como uma pedra que não põe sobre ele o seu peso, estes serão arruinados, serão destruídos. Mas há um anúncio ainda, um anúncio adicional. E este certamente deixou uma pulga ainda maior atrás da orelha de Maria. Porque Simeão disse para ela, entre parênteses: uma espada traspassará a tua própria alma. Embora esse momento todo, todos esses primeiros dias de Jesus, como é os primeiros dias de todos os filhos, né, quando nascem, aquela alegria enche o coração dos seus pais, embora esse seja um momento de grande alegria pelo nascimento de Jesus, por tudo quanto as pessoas estão falando sobre ele, Simeão afirma que Maria passará por um grande sofrimento comparado à dor de uma espada sendo traspassada. Um sofrimento que não seria físico, um sofrimento que seria espiritual. Ele diz: uma espada traspassará a tua própria alma. Eu quero destacar desse texto, dessa pequena narrativa, algumas lições para a nossa vida. Primeiro, a obra magna do Espírito Santo. Preste atenção nisso. A obra magna do Espírito Santo é unir o homem a Cristo. A obra magna do Espírito Santo é unir o homem a Cristo. Curas e milagres, línguas, novas revelações, ou manifestações extravagantes de louvor a Deus, nada disso, entenda, nada disso é evidência clara do mover do Espírito Santo. Nada disso.
O que é uma evidência clara do mover do Espírito Santo é quando alguém conhece Jesus e o abraça pela fé e louva a Deus, como tendo já recebido o que haveria de melhor na sua vida. Isso é evidência do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo. Nenhuma realização sobrenatural é necessária, nenhuma vitória, nenhuma resposta de oração precisa ser dada se nós já conhecemos a Cristo e o abraçamos pela fé. Não precisamos de novas manifestações do Espírito Santo sobre a nossa vida. Isso já é suficiente, ou deveria ser, porque essa é a obra magna do Espírito Santo. Unir o homem a Cristo. Isso é o melhor de Deus para a nossa vida. Sabe aquela música? O melhor de Deus ainda está por vir? Para o crente, não. Para o crente, ele já tem o que há de melhor. Eu até entendo que experiências gloriosas ao lado de Cristo no céu, eu entendo viver num corpo glorificado, sem a influência do pecado, isso seja maravilhoso. Mas o que há de fundamental e que vai causar todas essas experiências, nós já temos. Ele é nosso. Nós já temos o nosso Salvador. Isso é o melhor de Deus para a nossa vida. Isso é a unção vivificadora do Espírito Santo. Esse é o verdadeiro avivamento. Conhecer Jesus e abraçá-lo pela fé, com confiança e com amor. Segundo, conhecer e abraçar Jesus pela fé é o acontecimento mais importante que pode ocorrer na vida de alguém. Se vamos ou não realizar os nossos sonhos, conquistar as coisas que nós desejamos, ver os nossos filhos bem-sucedidos, crescidos, bem de vida, ou firmes no caminho do Senhor, se a gente vai ver e experimentar estas coisas, nada disso precisa acontecer, ou precisamos ver acontecer, se nós temos Jesus Cristo. Nada disso. Conforme a lógica de Simeão, nós já podemos ser despedidos em paz. O melhor dessa vida já aconteceu. Soa frustrante isso para você? Saber que talvez seus sonhos, seus desejos não se realizem? Para mim soa, porque a natureza humana pecaminosa está presente em mim. Parece muito frustrante isso. Mas eu preciso alimentar o meu coração com a certeza de que o que eu mais precisaria, eu já tenho. Jesus. Eu preciso dizer para mim mesmo isso, diariamente. Porque de mim mesmo surge naturalmente o desejo de ter, o desejo de ser, o desejo de realizar. Mas Deus talvez não tenha nenhuma dessas coisas para mim. E talvez não tenha para você. Terceiro, ter Jesus não nos afasta de sofrimento e dor. Não nos afasta. Nós vimos aqui agora há pouco a profecia de Simeão para Maria. Maria era crente, uma mulher piedosa, obediente a Deus. Mesmo assim, ela não foi privada do sofrimento. Uma espada haveria de passar ou traspassar a sua alma. Tragédias, acidentes, doenças são comuns para todos. E os crentes em Jesus, além destes sofrimentos comuns a todos, estão suscetíveis também
aos sofrimentos decorrentes da sua fé. Ou seja, se tem um povo sofredor, esse povo é o povo cristão. Porque eles passam por tudo que a humanidade passa. Mas ainda também carregam o peso do nome de Jesus. E Jesus falou: o mundo os odeia, porque odeia primeiramente a mim. Nós temos então que nos apegar a Cristo, encontrar nele dia após dia o alento, a força, a coragem para seguir adiante. Só nele nós vamos conseguir, olhando para ele, esperando pela consolação que ele já trouxe, mas também trará na sua segunda vinda. Porque sofrimento e dor serão, em maior ou menor medida, características básicas da nossa vida enquanto estivermos aqui. Quarto, Jesus é tanto aquele por meio de quem os crentes são salvos, como é aquele por meio de quem os ímpios são destruídos. Ele é a chave. Ele é a chave. Não dá para permanecer neutro diante de Jesus. Não dá para ficar em cima do muro. Quem não é por ele é contra ele. Quem não o confia e não o ama, o rejeita. Não tem uma possibilidade intermediária. Ele é o revelador dos pensamentos, dos propósitos dos corações. Ninguém fica no mesmo lugar diante dele. É por isso que há tanta contradição em torno dele. Tantas concepções divergentes, tantas histórias estranhas a seu respeito, tantas ideologias equivocadas, porque o diabo e os seus trabalham para ocultar e distorcer a verdade de quem é Jesus, porque é essa verdade de quem é Jesus que é a chave para a salvação. E o não se apropriar dela, ou ignorá-la, ou rejeitá-la, é igual à destruição. As portas do reino se abrem para quem nele confia, e as portas do reino permanecem fechadas para aqueles que o rejeitam. Então, já concluindo, abracemos a Cristo pela fé, como fez Simeão. Contentemo-nos em conhecê-lo, que esse seja o contentamento da nossa vida. Que isso realmente satisfaça o nosso coração e seja a fonte da nossa alegria, o conhecê-lo. Louvemos a Deus por sua maravilhosa graça expressa nele e porque por graça dele o Espírito nos uniu a Cristo. Louvemos a Deus por isso. Cheguemos aqui domingo após domingo ou nos nossos encontros diversos, nos contextos familiares de culto. Louvemos ao Senhor de coração por essa obra maravilhosa de nos unir a Cristo, de nos fazer abraçá-lo pela fé. Também suportemos os sofrimentos decorrentes dessa confiança que temos nele, suportemos com coragem e mantenhamos, irmãos, como Simeão, a esperança de que Deus nos consolará com a segunda vinda de Jesus. Já nos consola com a sua primeira vinda, mas há uma etapa ainda por vir desta consolação. Que o nosso coração seja estimulado a aguardar esse dia, a ter esperança por este dia. E enquanto nós aguardamos, o Senhor não nos deixou soltos, não nos deixou em trevas, não nos deixou sem a revelação de si mesmo, sem a sua presença.
Isso se dá de modo espiritual, no cotidiano da nossa vida, na apropriação que nós fazemos da sua palavra, mas também se dá por meio dos elementos da ceia, quando ele graciosamente se oferece a nós. E nós podemos, simbolicamente, comer a sua carne, beber o seu sangue, testemunhando diante do mundo de que nossa vida depende dele. Nós vivemos por ele e para ele.